Olá, pessoal! Bem-vindos ao Reflexos do Oculto. Hoje, mergulharemos nas sombrias profundezas do folclore japonês para explorar uma das lendas urbanas mais arrepiantes e fascinantes, Kushizaki Onna, a mulher da boca cortada. Prepare-se para uma jornada perturbadora pelos becos escuros e ruas desertas do Japão, onde o terror pode estar escondido atrás de uma simples máscara cirúrgica. Imagine-se andando sozinho numa noite fria de inverno. As ruas estão quase vazias, e a névoa paira no ar, criando uma atmosfera densa e misteriosa. De repente, você ouve passos atrás de você. Ao se virar, depara-se com uma mulher usando um casaco longo e uma máscara cirúrgica, uma visão comum no Japão. Mas algo nela parece errado. Seus olhos transmitem uma frieza que faz seu sangue gelar. Ela se aproxima e faz uma pergunta aparentemente inocente: Watashi kirei? Eu sou bonita? Sua resposta pode selar seu destino. Neste vídeo, desvendaremos os segredos por trás desta lenda aterrorizante que há décadas assombra o imaginário japonês. Descobriremos suas origens obscuras, suas variações ao longo do tempo e o impacto duradouro que ela tem na cultura pop e no folclore moderno do Japão. Prepare-se para conhecer Kushizaki Onna, uma figura que desafia a lógica e nos faz questionar os limites entre realidade e superstição. A lenda de Kushizaki Onna, como muitas histórias do folclore japonês, tem raízes que se estendem profundamente no passado. Embora sua popularidade como lenda urbana tenha explodido na década de 1970, acredita-se que sua origem remonte ao período Edo do Japão, entre os séculos 17 e 19. Uma das versões mais antigas da história conta que Kushizaki Onna era originalmente a bela esposa de um samurai. Conhecida por sua beleza estonteante, em particular, por seu sorriso encantador, ela atraía a atenção de muitos homens. Infelizmente, sua beleza acabou sendo sua maldição. Alguns relatos sugerem que ela era infiel ao marido, enquanto outros afirmam que ela era apenas vítima do ciúme doentio dele. Independentemente da verdade, o desfecho é sempre o mesmo. O samurai, consumido pela raiva e pelo ciúme, atacou sua esposa com sua katana, cortando sua boca de orelha a orelha em um sorriso grotesco e permanente. Suas últimas palavras para ela foram: "Quem achará você bonita agora?" Este ato brutal não apenas desfigurou a mulher fisicamente, mas também a condenou a uma existência como um espírito vingativo, ou Ori na tradição japonesa. Ao longo dos séculos, a lenda de Kushizaki Onna evoluiu e se adaptou, refletindo as mudanças na sociedade japonesa. No Japão moderno, ela é frequentemente retratada usando roupas contemporâneas e uma máscara cirúrgica, um item comum usado por pessoas para prevenir doenças ou proteger-se da poluição. A versão moderna da lenda ganhou força na década de 1970, especialmente na região de Nagasaki. Relatos de encontros com Kushizaki Onna se espalharam rapidamente, causando pânico entre crianças e adultos. Escolas chegaram a aconselhar que os alunos andassem em grupos e evitassem sair sozinhos à noite. O ressurgimento da lenda nesta época pode ser visto como um reflexo das ansiedades sociais do período. O Japão estava passando por rápidas mudanças econômicas e sociais, e o medo do desconhecido e do outro era palpável. Kushizaki Onna, com sua aparência normal à primeira vista, mas escondendo algo terrível, personificava esses medos. Curiosamente, a lenda também se espalhou para outros países asiáticos, como Coreia do Sul e China, onde ganhou variações locais. Isso demonstra o poder universal das lendas urbanas em capturar medos coletivos e se adaptar a diferentes contextos culturais. Kushizaki Onna é descrita como uma mulher de aparência comum à primeira vista. Ela geralmente veste roupas normais e usa uma máscara cirúrgica que cobre a parte inferior de seu rosto, um detalhe que se tornou ainda mais relevante nos tempos atuais. Seus olhos, no entanto, são descritos como frios e sem vida, transmitindo uma sensação de vazio e malevolência. O encontro com Kushizaki Onna segue um padrão específico. Ela aborda sua vítima, geralmente à noite e em locais isolados, e pergunta: "Watashi kirei? Eu sou bonita?" Se a vítima responder não, ela imediatamente a mata com uma grande tesoura ou foice que carrega escondida. Se a resposta for sim, ela remove a máscara, revelando sua boca mutilada, cortada de orelha a orelha em um sorriso grotesco. Neste ponto, ela faz a pergunta novamente:
E agora, eu sou bonita. Se a vítima disser não, ela corta ao meio. Se disser sim, ela corta o rosto da vítima para ficar igual ao dela. É um cenário sem saída, onde cada resposta leva a um destino terrível. Ao longo dos anos, várias versões da lenda surgiram, oferecendo formas potenciais de escapar de Kuchisake Onna. Uma das mais conhecidas sugere que, ao ser questionado se ela é bonita, responder de forma ambígua, como você é normal ou mais ou menos, pode confundi-la tempo suficiente para fugir. Outra variação diz que jogar frutas ou doces para ela pode distraí-la, dando à vítima a chance de escapar enquanto ela os recolhe. Alguns relatos afirmam que dizer a palavra pomada 3 vezes pode afastá-la, pois supostamente lembraria ela do tratamento médico que recebeu após ser mutilada. Há também histórias de que Kuchisake Onna não pode atravessar interseções de estradas. Então correr em direção a um cruzamento pode ser uma forma de escape. Outras versões sugerem que ela é lenta e pode ser facilmente superada em velocidade. Curiosamente, algumas variações modernas da lenda incorporam elementos tecnológicos. Por exemplo, há relatos de Kuchisake Onna aparecendo em chamadas de vídeo ou enviando mensagens de texto ameaçadoras antes de aparecer pessoalmente. Essas variações não apenas tornam a lenda mais complexa e interessante, mas também refletem como as histórias de terror evoluem para se manterem relevantes em uma sociedade em constante mudança. A lenda de Kuchisake Onna teve um impacto significativo na cultura popular japonesa, e posteriormente, na cultura pop global. Sua história tem sido adaptada para diversos meios de entretenimento, incluindo filmes, séries de televisão, mangás e videogames. No cinema, o filme de terror japonês Kuchisake Onna, de 2007, dirigido por Ji Shiraishi, trouxe a lenda para as telas grandes, explorando sua origem e aterrorizando audiências com sua representação visceral. O sucesso do filme levou a várias sequências e imitações, solidificando o lugar de Kuchisake Onna no panteão de ícones do terror japonês. Na literatura e nos quadrinhos, a figura de Kuchisake Onna apareceu em diversos mangás de terror e mistério. Sua imagem icônica, uma mulher com máscara cirúrgica e tesoura, tornou-se instantaneamente reconhecível, mesmo fora do contexto da lenda original. Jogos de videogame, especialmente aqueles do gênero survival horror, também incorporaram elementos da lenda. Em alguns casos, Kuchisake Onna aparece como um inimigo a ser evitado ou derrotado, enquanto em outros, sua história serve como pano de fundo para narrativas mais amplas sobre maldições e vingança sobrenatural. Além de seu impacto no entretenimento, a lenda de Kuchisake Onna teve repercussões interessantes na sociedade japonesa. Durante os períodos de maior popularidade da lenda, especialmente nos anos 1970 e novamente no início dos anos 2000, houve relatos de pânico moral em algumas comunidades. Escolas emitiram avisos aos alunos sobre como se proteger de Kuchisake Onna, e algumas crianças tinham medo de andar sozinhas nas ruas. Isso levou a discussões mais amplas sobre segurança urbana e o bem-estar psicológico das crianças expostas a tais histórias de terror. A lenda também se tornou um tópico de estudo para folcloristas e sociólogos, que a analisaram como um reflexo das ansiedades sociais. A figura de Kuchisake Onna, uma mulher desfigurada buscando vingança, foi interpretada como uma manifestação dos medos relacionados à aparência física, à rejeição social e à violência doméstica. Interessantemente, a popularidade da lenda coincidiu com períodos de aumento no uso de máscaras cirúrgicas no Japão, levando alguns a especular se a história não teria contribuído para normalizar ainda mais essa prática. Em um contexto mais amplo, Kuchisake Onna se juntou a outras figuras do folclore japonês, como Sadako de Ushamado, na exportação da cultura de terror japonesa para o Ocidente, influenciando a forma como o terror é concebido e produzido globalmente. A lenda de Kuchisake Onna é rica em simbolismo e pode ser interpretada de várias maneiras, oferecendo insights fascinantes sobre a psique humana e as dinâmicas sociais. Em primeiro lugar, a figura de Kuchisake Onna pode ser vista como uma representação da pressão social em relação à beleza e à aparência física, especialmente para as mulheres. Seu rosto desfigurado e sua obsessão com a pergunta "sou bonita" refletem ansiedades profundas sobre aceitação social e autoimagem. A lenda parece sugerir que a sociedade pode ser cruel com aqueles que não se encaixam nos padrões de beleza estabelecidos. A máscara cirúrgica, um elemento central na versão moderna da lenda.
pode simbolizar as máscaras metafóricas que usamos na sociedade para esconder nossas verdadeiras naturezas ou imperfeições. A revelação do que está por trás da máscara representa o medo do julgamento e da rejeição. O dilema apresentado às vítimas: responder honestamente e enfrentar a violência, ou mentir e ainda assim sofrer consequências, pode ser interpretado como uma crítica à natureza muitas vezes sem saída das interações sociais, onde tanto a honestidade quanto a falsidade podem levar a resultados negativos. A persistência e evolução da lenda de Kuchisake Onna demonstram sua contínua relevância na sociedade contemporânea. Em uma era de redes sociais e filtros de beleza, a obsessão da entidade com a aparência e a aprovação externa ressoa fortemente. A figura de Kuchisake Onna também pode ser vista como uma metáfora para traumas não resolvidos. Sua busca incessante por vingança ou validação reflete como experiências traumáticas podem assombrar indivíduos e sociedades, manifestando-se de formas inesperadas e perturbadoras. Além disso, a lenda toca em temas de violência doméstica e abuso, que infelizmente continuam sendo questões prementes em muitas sociedades. A origem trágica de Kuchisake Onna como vítima de um marido ciumento ressalta a necessidade contínua de abordar essas questões. No contexto da pandemia global recente, o elemento da máscara cirúrgica ganhou uma nova camada de significado. A máscara, antes vista principalmente como um símbolo de precaução de saúde no Japão, tornou-se um item cotidiano em todo o mundo, possivelmente tornando a lenda ainda mais relevante e arrepiante para um público global. Por fim, a lenda serve como um lembrete da natureza duradoura do folclore e como as histórias antigas podem se adaptar e evoluir para refletir medos e ansiedades contemporâneos, mantendo sua capacidade de fascinar e aterrorizar através das gerações. A lenda de Kuchisake Onna, a mulher da boca cortada, é muito mais do que uma simples história de terror. Ela é um reflexo complexo e multifacetado das ansiedades sociais, dos medos profundamente enraizados e das questões culturais que permeiam não apenas a sociedade japonesa, mas também ressoam globalmente. Ao longo deste vídeo, exploramos as origens obscuras desta lenda, sua evolução através dos tempos e seu impacto duradouro na cultura popular. Vimos como uma história nascida no período Edo do Japão conseguiu se adaptar e permanecer relevante no mundo moderno, capturando a imaginação e os temores de gerações sucessivas. Kuchisake Onna nos lembra que o verdadeiro horror muitas vezes reside não no sobrenatural, mas nas realidades sombrias de nossa própria sociedade. Ela encarna os medos relacionados à aparência física, à rejeição social e à violência doméstica, servindo como um espelho perturbador para nossas próprias inseguranças e preconceitos. A persistência desta lenda nos convida a refletir sobre como lidamos com trauma, beleza e aceitação em nossas vidas cotidianas. Ela nos desafia a olhar além das aparências e considerar as histórias e lutas escondidas por trás das máscaras que todos nós usamos, sejam elas literais ou metafóricas. Enquanto continuamos a contar e recontar esta história, lembremos-nos de seu poder para provocar não apenas medo, mas também empatia e compreensão. Pois no fim, talvez o verdadeiro propósito de lendas como a de Kuchisake Onna seja nos fazer questionar nossa própria humanidade e como tratamos uns aos outros. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações de lendas sombrias e mistérios ocultos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha dessa lenda e quais outras histórias você gostaria que explorássemos. E lembre-se, as sombras são apenas o começo.